Olá, galera. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente vai dar início, né, aos nossos podcasts. É mais uma possibilidade, é mais um instrumento que a gente vai utilizar para poder reforçar o nosso processo de construção de saberes, que aqui no CRB já é extremamente rico. Então, além das nossas aulas, que se dão em tempo real, além da plataforma plural, que nos permite continuar trocando informações, trocando material de pesquisa, trocando métodos e mecanismos, né, através dos quais a gente pode ampliar o nosso debate sobre o rico conteúdo que a gente tem estudado, a gente agora vai poder trocar uma ideia aqui, através dos nossos podcasts. Beleza, galera? Esse aqui é o primeiro de alguns que virão. Certamente ainda tem um caráter um pouco piloto, né, um pouco experimental, mas com certeza naqueles que virão a gente vai fazer ainda melhor. Tá bom, pessoal? Então, gente, para dar início a esse podcast, nada melhor do que o conteúdo que a gente tem discutido nas nossas aulas. Isso porque nós estamos trabalhando nada mais, nada menos do que o início da era contemporânea da história, ou seja, o início dos nossos tempos. Eu diria que aqueles homens e mulheres que construíram aqueles movimentos que deram início à história contemporânea, eles abriram as portas do tempo em que nós vivemos, que eu, que vocês, que geral aqui constrói também a sua vida. E como a gente sabe, a vida da gente é a história. Como a gente sabe, o que a gente faz, o que a gente constrói, o que a gente vive, o que a gente imagina, o que a gente sonha. Eita, mas é muita coisa, né? Mas é isso mesmo. O que a gente percebe da nossa realidade e a maneira com que a gente lida com isso é fazer história. Então, o que homens e mulheres do século XVIII, final do XVII, né, início do XVIII, o que eles produziram, né, abre de verdade caminho para que a gente possa viver hoje, por exemplo, o capitalismo. Sim, galera, a gente já ouviu certamente na televisão, a gente já leu em jornais, em revistas, em livros, em apostilas, né? Quem sabe até já ouviu em outros podcasts a expressão, a palavra, o termo, o conceito de capitalismo, né? E muitas vezes, né, de repente a gente não se dá conta de por que isso aconteceu. Quando é que começou, né, a se desenvolver aquilo que eu hoje chamo de capitalismo? Pois bem, galera, é simples, mais ou menos, né? Mas também não é tão complexo. A gente precisa fazer uma breve passagem, uma viagem no túnel do tempo de forma breve, para a gente compreender que durante os séculos XV ou até o XVIII, nós vivemos a Idade Moderna. Muitos historiadores consideram aquele período uma espécie de passagem, uma espécie de transição. Repetindo, transição entre o feudalismo lá da Idade Média ou história medieval, mesma coisa, né, pessoal? Para o tal do capitalismo que surgiria aí a partir aproximadamente do século XVIII. Então, foi um período em que alguns elementos feudais, chamemos assim, vão conviver. E conviver, galera, não quer dizer que é fofo, que é lindo, que é fofo e cheio de romance e de coisas boas para trocar, não, tá? Né? Foi uma convivência conflituosa, foi uma convivência de muitos embates, volto a dizer, entre os elementos, alguns, né, elementos que teimavam em se manter e que ainda eram feudais, com novos elementos que vão surgindo a partir principalmente do desenvolvimento e ampliação do comércio. Guardem isso aí, gente. É o comércio. E quem vivia em torno do comércio, quem enriquecia por conta do comércio, era a burguesia. Né? Outra expressão, outro termo que a gente ouve com muita frequência. Em músicas, né? Em cordéis, né? Em desenhos, a gente sempre ouve lá a expressão burguesia ou burguês. Pois bem, então a gente sabe que a burguesia surge lá no final da Idade Média, justamente de um processo chamado de. Hã? Vocês já se ligaram qual é, eu pressuponho, né? Exatamente, gente. O renascimento urbano e comercial. São, portanto, figuras que vão se desenvolver em torno do comércio e das cidades. E que, volto a dizer, durante a Idade Moderna, que vocês também já sabem,
é o período que se desenvolve a partir, né, do século XV e vai até o século XVIII, a burguesia, ou seja, esse burguês, ele se fortalece, primeiro economicamente e depois politicamente. Ai, meu Deus do céu, já vem esse professor falar de política. Essas coisas não se discutem, professor. Gente, é claro que o professor e todo mundo tem que ter, por princípio, respeitar a opinião do outro. De forma que aquelas pessoas que imaginam que política não se discute, ok. A única coisa que eu posso adiantar a vocês é que discussão não é briga, é troca de ideias, é debate saudável. Então, tanto a política como tudo aquilo da vida da gente, desde que respeitosamente, pode sim ser debatido, ok? E o fortalecimento da burguesia, seu empoderamento, sob a perspectiva política, é muito relevante para a gente compreender algumas coisas. A primeira delas, para a gente compreender ou pelo menos refletir, sobre a experiência de um grupo social que, embora enriquecido, entendia que era preciso mais. Era preciso ter condições de definir os seus destinos. Era preciso ter condições, inclusive, de garantir a condição de enriquecimento, né, digamos assim, simplificando aqui o barato, né, digamos, de garantir as condições que definiriam o seu enriquecimento. Ter e não ser não bastava para a burguesia. Portanto, gente, durante a Idade Moderna, muitos movimentos, muitos processos vão reforçar, né, uma visão de mundo muito característica dessa burguesia. Né? Desde o século XIV, XV, XVI, em que se desenvolve o Renascimento, agora no campo das artes, né, o Renascimento artístico e cultural, aquele de Rafael Sanzio, de Michelangelo, Donatello, aquele que falava que o homem era o centro do universo. Ops, alô, alô, atenção, temos uma questão importante. Lembram que há pouco eu falei de um choque entre elementos feudais que teimavam em se manter na crista da onda e elementos novos que surgiriam muito em função das relações mais próximas à cidade, ao comércio e a essa burguesia? Pois bem, temos um choque aí. O teocentrismo medieval, que garantia à igreja o monopólio sobre o saber, que é aliada à monarquia, ou melhor, que é aliada à nobreza, que aí sim, na Idade Moderna, para poder garantir seus privilégios junto ao clero, vai desenvolver o absolutismo, né? Pois bem, esses campos, né, da sociedade, o clero e a monarquia, que é representado pela nobreza, eles percebiam um mundo ainda teocêntrico e utilizavam da verdade única da igreja, da verdade suprema e absoluta da igreja, como instrumento de manutenção do seu poder. Ou seja, para essas pessoas, por exemplo, para esses grupos sociais, né, para esses setores da sociedade, por exemplo, o rei ele é tão profundamente poderoso a ponto de ser absolutista porque assim Deus o quisera. Ou seja, teoria do poder divino. Perdão, teoria do direito divino, que garantia ao rei o poder absoluto, que ia garantir a manutenção dos privilégios feudais, mesmo fora da Idade Média. Ok, pessoal? Pois bem, desculpa, gente. Podcast ao vivo tem disso, né? Ao vivo porque a gente está gravando ao mesmo tempo que dá aula, que fala e que pesquisa, portanto, a tosse acontece. Continuando aqui. Seguimos a nossa reflexão sobre, então, esses movimentos que vão garantir aquele período de transição esses novos elementos que vão se chocar com os antigos, que para muitos seriam ultrapassados, para outros naturalmente não. E assim é a vida, assim é a história. É um embate de ideias, de interesses, de desejos e de sonhos. Né? Isso é política. Não é necessariamente um homem engravatado ou uma mulher, né, toda cheia da beca lá também, toda arrumada, que vai para o plenário fazer um discurso e votar, por vezes, contra aquilo que a gente acredita. Né? Há também quem se vista assim, ou quem ocupa um espaço no plenário, para votar de acordo com aquilo que a gente defende. Então, esse debate a gente avança depois. O que é importante para a gente agora é entender que a Europa, particularmente, ela vai virando a chave de um mundo que só se percebia a partir da ideia de Deus, o que na verdade era a ideia da igreja, naquele momento, para um mundo que começa a perceber que o homem é o centro do universo. Homem no sentido de homem e mulher, né? Homem no sentido, né, do ser humano, digamos, e a sua capacidade de criar, de refletir, de pensar. A arte plástica, as artes visuais ganham movimento, ganham perspectiva e novas cores. Reflexões sobre a existência, sobre o amor e sobre as relações políticas começam a se desenvolver em Shakespeare, né, em Cervantes. Né? A experiência das grandes navegações
né, as aventuras épicas daqueles homens que cruzavam o oceano, né, movidos por uma grande civilizatória missão, também eram retratados por artistas que faziam parte desse movimento, né? Como, por exemplo, Camões. Todos de imensa importância. As relações políticas, né, as relações de poder, tudo isso passa a ganhar uma atenção especial dessas pessoas, desses movimentos, dessas sociedades. Para além disso, lá para o século XV, século XVI, nós já vimos o movimento reformista. É mesmo, galera. Agora, a cristandade ocidental, ou seja, o cristianismo no Ocidente, plá, rompeu. Não tem apenas a percepção e a compreensão do mundo católico. E surgiram as religiões protestantes. As reformas religiosas são marcadas pelas reformas protestantes de Martinho Lutero, de Calvino, do Henrique VIII, né, na Inglaterra, e também pela reforma católica, que em alguma medida é uma reação da Igreja Católica à ruptura da cristandade e ao surgimento das religiões protestantes, mas também um movimento interno de repensar alguns de seus dogmas e das suas práticas. O fato é que, como nós vimos, as religiões protestantes aproximaram a burguesia e fortaleceram aquelas pessoas na perspectiva de compreenderem que parte dos seus princípios e dos seus hábitos fundamentais, digamos assim, né, que eram questionados pelos católicos, poderiam não ser pecado e que eles poderiam ainda assim ter o caminho da salvação. Isso, mais uma vez, fortalece a burguesia, que segue se fortalecendo quando, no século XVII, há a Revolução Científica. Né? A Revolução Científica que vai alterar profundamente, aí sim, a relação com o conhecimento. Matemática, filosofia, astronomia, por exemplo, vão apresentar fortes contribuições para um mundo que, mais uma vez, passa a rejeitar a tradição e a autoridade como elementos que explicam a verdade, a vida, os processos e a natureza. Pois bem, chegamos ao século XVII e com ele nós acompanhamos a construção de um mundo que, volto a dizer, consegue perceber tantos novos elementos apontando para uma outra percepção de realidade, para uma outra percepção da vida, e que tem como fundamento pensar o mundo também a partir das individualidades, a partir daquilo que vai além do que era possível, né, apresentar às pessoas, se mantidas apenas as tradições e a estrutura de poder da Idade Média. Portanto, esses homens e essas mulheres querem viver o que para eles era o novo. Reparem que quando eu falo da Revolução Científica, eu falo também da filosofia. E é no campo filosófico, na construção dos saberes ligados às humanidades, às estruturas de poder, em que a gente vai perceber que, segundo esses pensadores nos apontam, é naquela sociedade europeia que vão surgir os primeiros sinais da luz. Exatamente, pessoal, a luz teria surgido em meio aos filósofos franceses já no século XVIII. Ô, Fábio, luz? Quer dizer, você está querendo nos afirmar que a eletricidade chegou na França no século XVIII e, com isso, né, houve um amplo movimento de modernização, com indústrias, com uma tecnologia arrojada. Não, gente, não. Eu estou querendo dizer que para aqueles filósofos, para aqueles pensadores, a luz estava associada à nossa capacidade de pensar a vida. Sabe a história em quadrinho? Quando um personagem está pensativo, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e de repente, não mais que de repente, ele tem uma ideia. O que aparece ali? Não é uma lâmpada? Simbolizando, é isso aí, galera. Tive uma ideia, pensei, cheguei ao resultado que eu esperava? Pois é. A luz a que eu me refiro, naturalmente, estou utilizando um conceito que nos é apresentado por esses pensadores do século XVIII, né? Essa luz é a luz da razão, essa luz é a luz do saber, essa luz é a capacidade de refletir e de produzir explicações e conhecimento que definam elementos da nossa vida, da nossa história, do nosso cotidiano. A esse movimento e a essa relação que ele tem, ou que procura ter com a ideia de luz, nós chamaremos de iluminismo. O iluminismo, por isso o século XVIII é chamado de o século das luzes, ou de ilustração, ou de esclarecimento. Voltando aqui, o século XVIII, desculpa, a gente foi na novela isso aqui agora, hein? Mas voltando aqui, o século das luzes, que é o século XVIII, particularmente em função do desenvolvimento de uma corrente filosófica francesa,
segundo a qual, para seus representantes, nós somos capazes de refletir sobre a realidade de diferentes formas, a partir de diferentes campos do conhecimento, razão pela qual nós devemos valorizar a razão. Esse movimento é que vai ser definitivo para essa mudança de tempo, de era, de denominação da história, como vocês queiram, e também vai ser a base, assim como com o liberalismo, né? Em inglês, os dois juntinhos, assim, o liberalismo e o iluminismo, né? Tipo, aí sim, um grande caso de amor, digamos, serão responsáveis pela formação e o nascimento do capitalismo. Reparem que o tempo inteiro eu falei da burguesia. Esses filósofos, na sua maioria, são burgueses. E ainda aqueles que não são burgueses, eventualmente eles representam uma pequena, que a gente chama de baixa, perdão, né, nobreza, de uma aristocracia liberal, né, de um grupo que, embora ligado aos nobres, eventualmente não eram, a gente pode imaginar, os nobres mais tradicionais, mais empoderados e enriquecidos, né? Não eram, não faziam, talvez muitos deles não representassem a nobreza de espada, quem sabe aquela de toga, né? Parte da burguesia muito enriquecida, que em alguns lugares e determinados momentos conseguem comprar lá um título de nobreza, mas que permanecem sem os mesmos privilégios daqueles que tradicionalmente compunham, né, o segundo estado ou o segundo estamento social. Isso porque era uma sociedade sem mobilidade social, com três estamentos, clero e nobreza, primeiro e segundo, juntos e aliados na manutenção do poder político e da manutenção da verdade e do poder ideológico, né? O que era garantido pelo antigo regime, ou seja, pelo absolutismo mais o mercantilismo, e no terceiro estado, o estamento, os outros 97%, por exemplo, da sociedade francesa, né? Trabalhadores urbanos, burgueses, alta burguesia, e muito mais particularmente a pequena burguesia e também os camponeses. Então é desse terceiro estado, é desses sem privilégios, é desses que sustentam a sociedade e se submetem a um poder tão autoritário, utilizando-se de uma estrutura tão ultrapassada, né, é que vai se desenvolver o iluminismo, né? Essa ideia, portanto, a ideia de luz, ela se opõe à ideia de escuridão e de trevas, que vem para aqueles pensadores da ignorância. Ignorância no sentido de ignorar a verdade, ou as verdades, ou as possibilidades de verdade, né? Da tradição como elemento ou instrumento de poder, seja ele social, político, econômico, né? E desse monopólio da igreja. Isso não quer dizer que o iluminismo seja necessariamente contra a religião ou o pensamento religioso. Muitos iluministas creem, inclusive, na possibilidade de você ter uma compreensão religiosa, desde que ela não se sobreponha à razão. Outros tantos, de fato, serão contrários, né, às religiões e à ação dos grupos, né, das instituições religiosas. Não é um movimento homogêneo, como nós vimos em nossa muito boa, quero registrar aqui a apostila, né, é um movimento heterogêneo que vai ter burgueses que pensam diferente, né, ou representantes dessa aristocracia, dessa baixa aristocracia, que também vão apresentar pensamentos diversos sobre a vida e as coisas. Um movimento importante, é muito movimento, né? Mas é porque a história ela não fica parada, ela sempre se mexe. Mas um movimento importante e que diz respeito a esse processo é o enciclopedismo, ou seja, autores, né, dos mais diferentes campos sociais, e mais do que isso, né, dos mais diferentes ou diversas áreas do saber, vão produzir 35 livros aproximadamente, né, com vários registros no campo do direito, das artes, da astronomia, da botânica, da matemática, da filosofia, né? Esse é um processo liderado por Diderot e D'Alembert, são as lideranças desse movimento, são os organizadores da enciclopédia, o que mostra para a gente o quanto o saber era importante para essas pessoas. Eles entendiam que era tão importante que precisava ser expresso e estar ali registrado em livros que poderiam ser pesquisados por quem quisesse, né, ampliar os seus saberes, digamos assim. Temos os contratualistas, e aí é muito importante citar Jean-Jacques Rousseau, que defende a ideia do contrato social, que é muito determinante para o que a gente tem hoje na sociedade, né? A questão das eleições, a questão da representação política, e de um contrato social entre governos e governados, sendo os cidadãos e, portanto, os governados quem de fato teria o poder, né? Uma vez esse contrato sendo quebrado pelo governante, que, por exemplo, não cumpriu o projeto político que apresenta, esse governante perderia a sua credibilidade e poderia, tchau, né, ser retirado do poder aí em outras eleições. Voltaire defendendo a ideia, não somente ele, tá, mas Voltaire defendendo a ideia muito claramente da liberdade de expressão, Montesquieu defendendo a tripartição do poder, que deixaria de estar todo concentrado num rei, numa única instituição ou corpo jurídico, perdão, e passaria agora a ser composto por
três instâncias diferentes e que deveriam se equilibrar e viver em harmonia, ou seja, o executivo, que na prática é quem governa, o legislativo, que na prática é o poder das leis, né, de pensar, de fazer as leis, de rever, de debater as leis, que é o parlamento, ou seja, pensando aqui na gente, seriam vereadores nas cidades, deputados estaduais e federais, né, e também senadores nos estados e no plano federal, e aqueles que julgavam o cumprimento das leis e a relação das pessoas e dos poderes com as leis, que é o poder judiciário. Pronto, as bases da democracia moderna estão prontas. Um dos principais símbolos disso, né, é a declaração, a primeira, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai se dar por ocasião da Revolução Francesa, que assim como a Revolução Inglesa, que já havia acontecido no final do 17, como a Revolução Americana, como a Revolução Liberal do Porto, né, como elas estão inseridas no contexto das revoluções burguesas, que vão até 1848, com a Primavera dos Povos e a vitória definitiva dos movimentos liberais, que certamente tinham também muito profundamente sido influenciados, como eu já falei, pelo iluminismo, né? Então, volto a reforçar, a vitória dos movimentos liberais contra, para eles, né, o atraso, contra as trevas e, portanto, contra o antigo regime. Ou seja, o poder absoluto do rei e aquelas tradições que não reconheciam o direito dos cidadãos de terem atuação política e de dividirem entre cada membro de uma sociedade a responsabilidade de sustentar aquela nação. Gente, por hoje é só, e acho que já foi bastante, né, pessoal? Mas já dá para ir se divertindo aí com esses apontamentos, que na verdade são uma revisão, que vão orientar a leitura de vocês sobre esse tão importante assunto. Gente, nasceu o capitalismo. Gente, era contemporânea. É nós agora, galera. Estamos juntão, construindo um novo tempo a partir do final do 18 e já com o pé, um dos pés no século 19. Beijo para vocês, abraço, uma boa semana e até o nosso próximo podcast. Valeu, pessoal! Estamos absolutamente bem caminhando no sentido de garantir que a gente encerre esse ano tão atípico de uma maneira muito, mas muito firmemente referenciada. Qualquer coisa, contem comigo, estou aqui, até a próxima. Valeu, gente. Grande abraço.